Vamos lá, pessoal. Ânions inorgânica. Nós temos uma série de ânions que devemos decorar na inorgânica e seria interessante para nós pensarmos em como constituí-los desde a origem. Vamos começar pelo nitrato. Bom, primeiro passo, nós temos que contabilizar o número de elétrons na camada de valência. Então, vamos pôr um igual aqui, senão a coisa fica meio complicada, né? 5 elétrons na camada de valência para o nitrogênio. Oxigênio, ele terá 6 elétrons na camada de valência. E temos elétrons, no caso aqui, um elétron sobrando nessa estrutura. Aí temos que levar em conta um nitrogênio, 3 oxigênios e este saldo de elétrons, para formalizar quantos elétrons existem no total desta molécula. 3 e 6, 18, 18 com 19, 19, 20, 21, 2, 3, 24. 24 elétrons, portanto 12 pares de elétrons. A partir daqui nós temos que colocar o átomo central, que está em menor quantidade, né, de fato no meio, que seria nitrogênio. Aí a partir daqui nós temos que estabelecer as ligações usando os pares de elétrons. Então são 3 átomos de oxigênio. A princípio nós temos que pensar em ligações químicas com o oxigênio. Então a rigor nós teríamos essa estrutura. Só que nós vamos aos passos aqui criando essas ligações, porque no caso um átomo de oxigênio precisa fazer uma dupla ligação, correto? Então temos aqui uma dupla ligação. Depois sobra uma outra ligação para o oxigênio, né? Não dá para fazer uma outra dupla. E aqui um outro oxigênio para completar as ligações. Nesse caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o oxigênio já faz as suas ligações com o nitrogênio, deixando ele, nitrogênio, com 8 elétrons. Já usamos aqui 1, 2, 3, 4 pares de elétrons. Bom, faltam muitos ainda, não? Dos 4 pares sobram 8. E aí nós vamos poder colocar aqui 2 pares para fechar o octeto nesse oxigênio. 3 pares aqui para fechar o oxigênio também desse lado. E outros 3 pares aqui para fechar também o octeto desse oxigênio. Veja que nós temos aqui 8, 8 e outros 8 aqui, né? O que nos dá de fato 24 elétrons ou 12 pares. Veja que no caso, né, nós estamos efetuando uma dupla, primeiramente uma dupla, pensando numa dupla, para já satisfazer o átomo eletronegativo e depois as consequências para o resto dos oxigênios que sobram. Se contarmos então aqui as cargas positivas e negativas, nós vamos perceber que tem realmente um saldo negativo -1, o que confere a este ânion uma carga negativa. Esta estrutura, portanto, ela apresenta um aspecto de dupla ligação e outras 2 ligações com o oxigênio, sendo que uma dessas ligações, um desses oxigênios, vai ter que apresentar essa carga -1, tanto este quanto aquele. A química ela tenta abordar o conceito da ligação dativa, não partindo para este tipo de abordagem. Como seria, né? Bom, primeiro estabelece-se a satisfação do oxigênio, que quer 2 ligações. Primeiro passo. Aí o nitrogênio, ele tem um elétron aqui ainda para fazer mais uma terceira ligação. E essa ligação é feita com o oxigênio, com o elétron dele mesmo. Então você teria aqui um átomo de oxigênio ainda não satisfeito, certo? E existe um par de elétrons livre aqui nesse nitrogênio, que caracteriza a família 5A. Aí entra o esquema da dativa, né? Esse par de elétrons que aqui eu vou apagar, ele vai doar esse par de elétrons totalmente para um oxigênio sem compartilhar nada. É literalmente um assalto que o oxigênio faz. Essa dativa, ela caracteriza, portanto, uma doação de 2 elétrons satisfazendo o octeto deste átomo. Agora aqui, veja que nós fizemos apenas uma ligação química e o oxigênio quer fazer mais uma.
Da onde vem o elétron que falta para completar o octeto? Deste elétron que sobra no saldo total da carga. Então, eu colocando este elétron aqui, nós fechamos o octeto desse oxigênio, e essa seria a estrutura do nitrato mais conhecida no ensino médio, né, com a tal da dativa. Mas o correto é sem dativa. Uma vez que você tem o nitrato, não fica difícil pensar no nitrito. NO2, por sua vez, NO2 é apenas a mesma história, só que sem essa ligação dativa, né, que é o que acaba atrapalhando, mas o par de elétrons prevalece. Então seria nitrogênio, 5 elétrons, oxigênio, 6 elétrons, e uma carga negativa contabiliza um elétron. Temos 2 oxigênios, 1 nitrogênio, uma carga negativa, 2, 6, 12, 3, 14, 15, 16, 17 e 1, 18. 18 elétrons, portanto 9 pares. Aí nós colocamos o átomo central, temos que satisfazer a dupla ligação com o oxigênio e temos que colocar uma ligação para o oxigênio, que aqui no caso, na representação de Lewis, nós colocamos apenas as duas bolinhas assim. E veja, né, eu vou colocar aqui um par de elétrons para o oxigênio para satisfazer o seu octeto. A mesma coisa aqui. Então, primeiro estabelece o octeto de quem é mais eletronegativo. Aqui tem 8, aqui tem 8. O nitrogênio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falta 2, 7, 8. São os 2 elétrons que de fato sobram na ligação que não será mais dativa. Então, no caso, nitrogênio faz uma dupla com oxigênio, estabelece uma ligação com outro oxigênio. Aqui nós temos octeto respeitado. Aqui temos um átomo com um elétron faltando e um par de elétrons para o nitrogênio. Aí entra esse elétron extra para fechar o octeto do oxigênio. Vai para o átomo mais eletronegativo. Esse daqui é o nitrito, aqui nitrato. Então essas seriam as estruturas que, a princípio, são estudadas quando o assunto é nitrogênio. Agora vamos a um famoso, né? Vamos pegar aqui o carbonato, CO3, 2-. Bom, o carbono, 4 elétrons, oxigênio, 6 elétrons. Cargas negativas são 2, temos 3 oxigênios. 3, 6, 18, 19, 20, mais 4, 24. 24 elétrons, 12 pares. Então, o carbono, vamos já direto nas ligações, né? Ele vai estabelecer uma dupla com o oxigênio, ok. O carbono precisa fazer mais 2 ligações e tem outros 2 oxigênios. Então, nós vamos abrir a perninha aqui do carbono e colocar essas ligações. Numa dessas, nós já temos 1, 2, 3, 4 pares. 4, 5, 6. Já fechamos aqui o octeto. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fechamos os 12 pares. E aqui temos o ânion carbonato. Como os 2 elétrons nos ajudaram a completar o octeto, esses elétrons a mais vão individualmente dar uma carga -1 para cada oxigênio, o que gera um ânion 2-. Então, o carbonato tem essa estrutura, o que confere a ele essa carga negativa 2-. Vamos agora a mais alguns ânions famosos. Vamos passar agora para o sulfato, que é um outro cara também muito interessante, sulfato 2-. O sulfato ele tem um enxofre, que tem seus 6 elétrons na camada de valência, e o oxigênio também. Em termos de carga, temos 2 elétrons. Saldo, temos 4 oxigênios. Né? Então, 6 vezes 4, 24. 24 com 6, 32. 32 elétrons. 16 pares de elétrons. Bom, o enxofre, ele faz 2 ligações, assim como o oxigênio, pois estão na mesma família. Então, a gente pode pensar já logo numa dupla. Seria o primeiro passo. Agora que nós temos enxofre satisfeito e oxigênio satisfeito, vamos colocar par de elétrons para fechar o octeto. Fechou o octeto aqui? Fechamos.
Fechou o octeto aqui no enxofre? Fechamos. Olha só que beleza. Agora, e os outros 3 oxigênios aqui, não? Bom, nós temos que fazer aqui uma certa expansão do octeto, digamos assim, em que o SO4 2-, ele vai acabar realizando outras ligações duplas, né, e 2 ligações simples. Então eu preciso aqui desses 16 pares, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só usei 6, faltam 10 ainda. Então existe lá na distribuição eletrônica do enxofre, né, um subnível vazio, que seria o subnível D, que permite com que os elétrons ocupem esses lugares. Aqui no caso nós fizemos essa dupla. Veja que o enxofre vai ter então não mais só 2 ligações, já está fazendo 4. E aqui nós temos um elétron a mais, né? Aqui já temos então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza. Agora sobraram 6. Estes 6 pares que ainda não foram utilizados serão executados a partir daquela dativa, você pode pensar aqui, ou de uma ligação covalente, como é o correto, né? Uma ligação covalente simples com o oxigênio. Como o oxigênio tem que ter seus 8 elétrons na camada de valência, e sobraram justamente 6 pares, eu vou colocar 3 pares aqui para esse oxigênio e 3 pares aqui para esse outro oxigênio. Lembrando que tem 2 elétrons e esses elétrons vão dar realmente carga negativa para esses oxigênios. Essa seria a estrutura então do SO4 2-. Agora, pensando naquele esquema que eu havia mencionado da ligação dativa, como seria a abordagem? Você teria que pegar o enxofre, fazer 2 ligações para com outros 2 oxigênios, colocar os elétrons que o oxigênio ainda tem. Veja que ele não está com o octeto completo. O enxofre teria 2 pares de elétrons e fez 2 ligações, né? Está feliz com o seu octeto, mas os oxigênios não. Os 2 elétrons eles entrariam para completar esse octeto. Isso já dá para nós um ânion, que no caso seria o hipossulfito. Mas como nós temos outros 2 oxigênios, a química didática chama de dativo esse empréstimo do par de elétrons, né, para o qual o oxigênio não faz nenhuma contribuição. Então aquelas 2 bolinhas viram apenas um tracinho com uma setinha, e esses 3 pares são todos do oxigênio, não tendo nenhuma colaboração nesta ligação covalente, que de compartilhado não tenha nada, né? Foi um assalto aqui o oxigênio. Então essa seria a abordagem no ensino médio, né? Sem levar em conta a expansão de octeto. Esse é o sulfato e esse é o sulfato. Bom, quando nós tratamos de ânions como o sulfito, ou o hipossulfito, que logo nós vamos fazer, nós podemos imaginar que essas ligações dativas é que vão sofrer algum prejuízo, e a nossa estrutura, então, vai ter 3 oxigênios e um par de elétrons livre. Aqui nós poderíamos completar os pares de elétrons, só que, no caso, nós teríamos que deixar ainda uma dativa indicando que uma delas foi prejudicada e a outra não. Tudo isso com carga 2-, que são os elétrons a mais que entram aqui nesse oxigênio. Já neste caso, nós teríamos que mudar a hibridização desse caso, né, desse oxigênio, desse enxofre, perdão, para que ele possa tirar essa dupla e deixar apenas esses 2 oxigênios com carga. Então, nós teríamos simplesmente uma dupla com outros 2 oxigênios e um par de elétrons aqui no enxofre. Esses oxigênios teriam carga, porém, qual que é o detalhe, né, nessa teoria mais profunda, que não leva em conta dativas?
pode existir efeitos de ressonância aqui, né? Ou seja, a dupla pode mudar de posição. Por isso que não dá para deixar indicado onde está essa carga 2-, ela está por aí, né? Esse desenho condiz com uma possibilidade de uma ressonância. Mas isso são termos um pouco mais complicados. O fato é, você primeiro estabelece as ligações que o enxofre deseja, com os oxigênios preferencialmente fechando o octeto, e depois finaliza com algumas dativas, seria o caso. O SO2, 2-, hipossulfito, é o caso de perder essa dativa ou aquela dupla ali. O enxofre vai fazer 2 ligações com o oxigênio, sobram 2 pares de elétrons e o oxigênio completa o seu octeto com esses 2 elétrons que estão sobrando. Então, um elétron por oxigênio aqui, outro para o outro lado. Esse seria o hipossulfito. Da mesma forma aqui, né? Na teoria do ensino médio é só arrancar essa dativa, que vai gerar a mesma coisa aqui, gente, sem diferenciar em nada. Esses são os casos do sulfato, sulfito e hipossulfito. Aí entramos nos casos mais complexos, né, que aí não tem como fugir da expansão do octeto, que é o fosfato. PO4, 3-. O fósforo, ele tem 5 elétrons na camada de valência, o oxigênio tem 6, número de elétrons são 3, e aí nós teríamos 4 oxigênios, 6 × 4, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32. 32 elétrons, portanto 16 pares. Vamos então montar esse fósforo. Bom, no caso, o fósforo precisa fazer 3 ligações, né? Esse é o clássico. Então, do jeito do ensino médio, vamos lá. Nós fazemos uma ligação simples com oxigênio, simples com oxigênio, simples com oxigênio. E deixa um par de elétrons aqui sobrando. O fósforo está feliz. Coloquem os pares de elétrons do oxigênio. Ah, poxa vida, ele não está com octeto, que triste. Mas veja que ele tem carga 3-, ou seja, cada um desses oxigênios vai ter um elétron aqui, um elétron aqui, um elétron aqui. E eis que temos um PO3, 3-. Falta apenas um oxigênio. Ele vem aqui na sua eletronegatividade e arranca esse par de elétrons para si, formando a bendita dativa. Os elétrons do oxigênio não participam em nada nesse compartilhamento, apenas estão sugando aqui os elétrons do fosfato. Então essa seria a estrutura do fosfato para o ensino médio. Porém, minha gente, o fósforo ele estabelece uma dupla ligação, ele tem uma expansão do octeto, né? Seria o caso da gente pensar que esse par de elétrons vem para cá e fecha a ligação dupla, né? E a partir dessa expansão do octeto, dá para perceber que a ligação é dupla, não é uma ligação simples. Isso vai gerar efeitos agora nos ânions com menos oxigênio. O fosfito, PO3, 3-, não é só isso, tem um H também. Essa aqui é a mancada. O hidrogênio vai ter que completar, porque toda essa história vem de ácidos, e o hidrogênio agora se liga ao fósforo. Então eu teria que fazer, segundo as teorias daqui dos caras, né? Eu teria que fazer ainda dativa e só 2 oxigênios com um hidrogênio. Né? Um oxigênio, 2 oxigênios. Aí detalhe, aqui não é 3-, né? Perdão, aqui é 2-. Onde somente esses 2 oxigênios da lateral aqui é que vão ter a carga negativa, por isso 2-. E esse oxigênio continua com a sua dativa. Só que não faz sentido isso, né? Porque lá atrás nós tínhamos visto que a dativa era o alvo quando se queria tirar oxigênios. No caso, o motivo é, existe uma dupla ligação entre o oxigênio e um dos oxigênios que antes estava estabelecendo a carga negativa é retirado. A dupla não é desfeita, a dupla permanece ali. Então não é a dativa que sai, sim a dupla. Tudo isso tem carga 2-. E por último, de hidrogênio, ou na verdade é o hipofosfito, H2PO2, 2-, né? São ânions independentes, se formos pensar, né? São ânions bastante particulares. Mesmo BO, né?
no ensino médio, eles vão especificar uma dupla, aliás, me fugiu de novo que isso aqui não é 2 menos, perdão, gente, isso aqui é 1 menos. É o hábito de copiar a carga do anterior, né? Mas aqui o ensino médio vai dizer que existe uma dativa e que existe agora apenas um oxigênio que carrega o elétron da carga do ânion e 2 hidrogênios aqui completando essa estrutura. Esse seria o caso do hipofosfito. Nós não sabemos que é uma dupla que se estabelece, o oxigênio vai apresentar realmente um elétron com a carga e 2 hidrogênios fecham a ligação com o fósforo. Isto seria o mais correto na representação dos ânions, né? Especificando a sua expansão do octeto. Agora, o que é essa expansão do octeto? Vamos olhar com mais calma agora. Quando nós fazemos a distribuição eletrônica do nitrogênio, que tem seus 7 prótons, 7 elétrons, portanto, vai dar um S2, 2S2, 2P3. Veja que ele tem 5 elétrons na camada de valência. E não tem como criar nenhuma variação, né? Ou seja, ele tem lá os seus orbitais. Aqui temos o P3, né? Que seriam 3 caixinhas, cada um com elétron. E não tem muito o que fazer. Eu tenho que receber 3 mesmo. Agora, no caso do fósforo, né, que vai ter 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P3, você vê que aqui temos 15, né? 15 prótons, 15 elétrons. A camada de valência ela tem um subnível D vazio. E essas órbitas vazias podem receber elétrons devido à promoção, né? Existe esse termo, né? Promoção do elétron. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5 caixinhas aqui. O nosso fósforo, se nós virmos ali atrás o que nós fizemos, ele estabelece 5 ligações, uma dupla e 3 com oxigênios. Como fazer daqui 5 ligações? Ora, bolas, é só você pegar esse elétron e mandar para cá. Você vai ter um elétron no orbital S, 3 orbitais no elétron, 3 elétrons no orbital P e 1 elétron no orbital D. Seria o caso de um sp3d, o que nos dá 5 ligações. Aí, no caso, existem as hibridizações corretas, né? Porque, como nós vimos lá, existe uma dupla. Então, eu preciso de um orbital puro e outros 4 com ligações sigmas. Então, são 4 ligações sigmas e uma ligação pi. Essa mistureba de orbitais é que vai gerar para nós aquela estrutura que nós estávamos vendo do fósforo, não? Com os seus 5 ligações. Por isso que ele foge do octeto, né? Veja que aqui ele está fazendo sempre 5 ligações. E não 4, como parece aqui, né? Esse é um dos erros do ensino médio com alguns livros. Enquanto que o nosso nitrogênio faz sim, só 3 ligações. E pode ser, né, que um par de elétrons seja arrancado do nitrogênio para ser inteiramente doado ao oxigênio. Bom, vamos agora ao senhor oxigênio. 1S2, 2S2, 2P4. Ele tem 6 elétrons na camada de valência. Também não tem muito o que fazer aqui, né? Você tem essa configuração eletrônica referente aos seus orbitais. Assim. Agora vamos pegar o enxofre. 1S2. Ah, faltou, né? Aqui são 4, 5, 6, 7, 8. Aqui vai dar 16, né? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. Essa última camada de valência apresenta um orbital D puro, D livre, né, perdão. E aí nós temos 2 elétrons no S, 4 elétrons aqui no orbital P e um D puro, um D livre lá, né? Na verdade são 5, né? Nós temos, deixa eu me configurar de novo aqui.
Nós temos 5 orbitais no subnível D. Pronto. Aí faz aqui, caixinha. 1, 2, 3, 4. Beleza. Nós notamos lá atrás que o enxofre fez 6 ligações. Olha só, 2 duplas e 2 simples, né? Como que ele faz 6 ligações? Ele tem 6 elétrons, então vamos promover os elétrons dele. Promoção do elétron, gente. Esta palavra, né, é a promoção do elétron. Ele vai sair de uma situação de emparelhamento e ficar desemparelhado. Um orbital S, 3 orbitais P e 2 orbitais D. No caso, de novo, né, nós temos 4 ligações sigmas. Aqui dá para fazer sp3d2. Né? Então ele estabelece, de fato, 6 ligações, como percebe aqui. Essa é só uma informação para a gente julgar quantas ligações ele faz. Mas no caso prático, lá nós vimos que ele faz 4 ligações sigmas, 4 sigmas, e 2 ligações livres, né? 2 ligações π, o que nos dá essa separação dessa forma com relação aos seus orbitais. Essas particularidades que fogem ao octeto não são especificações que o ensino médio cobra, mas de alguma maneira são importantes de serem mencionadas para não cairmos em erros, como foi mencionado, a história da dativa, que é uma interpretação didática para tentar ensinar as ligações dos ânions. E no caso do sulfato e seus derivados também, aqui nós temos as suas oscilações. Todo tipo de estrutura que é proposto aqui se refere a modificações naquela hibridização. E elétrons vão ficar emparelhados para que possa estabelecer essas 3 ligações sigmas, por exemplo, e uma π, e alguns pares de elétrons que não ficam ligantes. Né? Basicamente seria só promover só aquilo que interessa. Né? Com isso, meus caros, eu espero que isso tenha ficado claro a todos, né, com relação a como construir os ânions. Como último exemplo, eu vou fazer agora o cloro. Então vamos lá. Cloro, ou clorato, né, como assim é conhecido. Como é que seria no caso correto? Né? 7 elétrons na camada de valência, oxigênio tem 6 elétrons, e cargas negativas temos um negativo. 3 oxigênios, 1 cloro, saldo final. 13, 6, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 elétrons, 13 pares. Ok? Bom, primeiro, o cloro estará no meio e os oxigênios ao redor. Então eu preciso pegar o cloro, estabelecer uma ligação com o oxigênio e dar, se possível, a ele esta carga negativa. Então eu vou aqui estabelecer a ligação simples que o cloro necessita, lembrando que ele é da família 7A, então aqui eu tenho pares de elétrons não ligantes dele, né? E o oxigênio está aqui, né? Ele estabeleceu uma ligação covalente com o cloro. E o elétron que está sobrando eu vou colocar justamente aqui. Daqui em diante, o que nós podemos dizer? Que o cloro vai sofrer uma expansão do seu octeto para estabelecer duplas ligações. Vamos ver isso novamente. O cloro é um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5 e tem um D0 lá sobrando. Como no caso eu quero estabelecer várias ligações π, no caso eu vou fazer 3 duplas ligações, né? Eu preciso promover pelo menos 3 elétrons para que feche as ligações que nós queremos. Então veja só, 1, 2, 3. Nós temos um orbital S, nós temos 3 orbitais P e temos 3 orbitais D. Desses orbitais, nós temos que estabelecer 4 ligações sigmas. Então, só para confirmar, né, nós temos aqui 3, 6, 7 ligações possíveis, das quais
4 nós criamos sigma e 3 ligações nós criamos da forma π. Aqui eu coloco junto, né, mas o correto é deixar essas órbitas separadas. É um detalhe da quântica, mas que não há necessidade aqui de tantos detalhes. Então o fato é que dá para fazer 4 ligações. Então vamos lá. Nós temos 4 ligações para serem estabelecidas, ok? Só que eu posso pôr par de elétrons, 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 par de elétrons. Se você contar aqui, nós não temos octeto respeitado ainda para o oxigênio. Eu vou simplesmente colocar o oxigênio aqui do lado do cloro, fechando duplas ligações. O cloro, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ele está com uma expansão do octeto. 14 por quê? Ele deu 7 elétrons e recebeu 7 junto no compartilhamento. Esse oxigênio ele está, a princípio, com carga negativa. E os outros fecham duplas. Essas duplas podem sofrer variações, né? A rigor, nós poderíamos desenhar isso aqui com dupla O, dupla O, dupla O, simples O com uma carga negativa aqui. Desse fato, agora nós podemos tirar os outros ânions, que seria o clorito e o hipoclorito. Bastaria retirar os oxigênios das duplas. E assim a gente caminha com a estrutura dos ânions. No ensino médio, infelizmente, eles constroem cloro, estabelecendo ligação com oxigênio. Aí esse oxigênio vai ter um elétron faltando, a gente coloca aquela carga negativa e o oxigênio está feliz. Os outros 3 pares que estão em volta do cloro vão executar as tais ligações dativas, que é uma forma didática, de novo, de tentar explicar isso, sem tocar no assunto de expansão do octeto com as hibridizações aqui possíveis. Tudo isso aqui faz sentido? Olha, pode fazer. Porque tirar a dativa faz sentido, ok, né? Aqui eu vou tirar duplas ligações, na verdade. Então, muito cuidado com o que você vai estudar. Veja qual é o vestibular que você vai prestar e se é necessário que você saiba isto. Se você vai para ITA ou IME, isto aqui é importantíssimo. Se não, o caso das dativas já te satisfaz. Beleza, meus caros? Muito obrigado pela atenção. Espero que todos tenham compreendido. Um grande abraço, que Nosso Senhor nos conduza em nossos estudos.